Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais essa semana para gravar um Arquipapo. E hoje nós temos mais um convidado super especial. Estou aqui com o Francis. Oi. Diga oi, Francis. Oi, Francis. E com os já conhecidos Gabriel. Presente. Kazu. Olá. Eu sou a Renata e hoje a gente vai falar um pouco sobre desenho na arquitetura, desenho na vida. Será que o arquiteto precisa saber desenhar? Ou Não sei. Vamos lá? Então, Francis, você que é o nosso convidado de hoje. Bem, o Francis também é arquiteto. E além dele ser arquiteto, ele também desenha pra caralho. Pra caralho mesmo. Assim, tipo, sinistramente bem. Mas fala um pouquinho de você, Francis. Bom, eu sou arquiteto, eu trabalho com arquitetura no dia a dia, mas eu também sou colaborador de um grupo que chama Urban Sketchers Brasil. Participo dos encontros aqui de desenho. Também sou colaborador na página blog da Arquiteta. Também tenho um trabalho paralelo com o Terráqueo. Caralho, como é que você arranja tanto tempo? Altas madrugadas. Não, isso é massa, porque o Francis, no que ele se envolve, o cara é um artista completo, assim. É. Porque ele é arquiteto, né, e trabalha talvez um dos maiores escritórios de Curitiba, assim, e que trabalha com prédios, tipo, multifuncionais, coisas de grande escala mesmo, assim. E ao mesmo tempo tem isso que o Gabriel falou, assim, tem tempo pra fazer essas outras coisas, né, de desenho, de cerâmica, sei lá, pichar muro, fazer várias coisas, assim. Grafite. Pichar faz tempo. Só banheiro, né? Não, cara. Nossa. Porta de banheiro. Só porta de banheiro. Então, a gente resolveu falar essa semana um pouco sobre desenho e puxar um pouco essa sardinha, assim, para essa questão se, no nosso dia a dia, como arquiteto, qual que é a nossa relação com o desenho, se o arquiteto precisa saber desenhar. E como eu posso já falar que eu não desenho tanto assim. Já vai revelar? Já assim? vou revelar. Eu também quero revelar isso. Não sei desenhar. Quero abrir meu coração agora. Eu também não sei. Então a gente resolveu chamar um especialista. Não, é porque acontece o seguinte, às vezes você é um cara que gosta de desenhar e acaba olhando para a profissão de arquiteto, antes de entrar na faculdade, né, como uma profissão que você pudesse desenvolver e tudo. E você, quando criança, quando tá desenhando, a tua mãe vai lá e fala, cara, você desenha muito bem, filhinho, nossa, como você desenha legal. A partir do momento que você entrar na faculdade, você vai ver uns caras fera desenhando do teu lado, e você vai ver que você não manja nada de desenho. E daí bate essa insegurança. Dá um nervosinho. Fala, pô, o fulaninho aqui desenha melhor que eu, o cara vai ser um arquiteto melhor que eu. Será que tem essa ligação? Eu tenho uma experiência própria, assim, minha. Eu queria fazer design antes por causa do desenho. E não queria fazer arquitetura, sim. Porque a arquitetura era desenho técnico. Sim. Já no meu ver era isso, que eu também não conhecia arquitetura e tal. É. Mas daí quando eu comecei a trabalhar com arquitetura, que eu trabalhei antes de fazer a faculdade, eu percebi que tinha um caminho mais artístico, assim, ligado à arquitetura, né? O design, principalmente o design gráfico, assim, o objeto final do trabalho do designer é o desenho, né? Sim, graficamente, assim. É um desenho, é um gráfico, um infográfico. Projeto visual, exato, um projeto visual. O desenho tá para a arquitetura, assim, como uma forma de você ilustrar o teu projeto, né? Não é o resultado final do arquiteto. É uma ferramenta, exatamente. É uma ferramenta, isso. Às vezes, muitas vezes foi boa. Às vezes, muitas vezes, de vez em quando. Muitas vezes né? Porque você não sai do papel. Você acaba ficando no visual. Às vezes é o produto final. Não, mas esse negócio que você falou de a gente, saber desenhar antes de entrar na faculdade, né? Parece que é uma coisa determinante. Assim, eu sabia desenhar e daí resolvi ser arquiteto. Por isso que eu escolhi arquitetura. E assim, eu não acho que precisa ter essa relação direta, né? Mas acontece, é muito frequente, assim, eu sabia desenhar e entrei. E eu acho que quando você começa a ver que durante a faculdade tem parte de desenho artístico, tem parte de desenho de observação, parte de desenho de croquis e parte de desenho técnico, né? Então, assim, são diferentes tipos de desenho que você vai começando a ter contato. E normalmente o que você tem contato antes de entrar na faculdade é o desenho mais artístico, mais lúdico. Se você me perguntar se é preciso saber desenhar para fazer arquitetura, eu acho que não. Não, essa que é a pergunta do podcast. Porém, é uma habilidade... né? É uma habilidade extra que pode te ajudar muito, desde o princípio do curso, assim. Mas no curso você vai ter várias matérias, disciplinas que vão trazer esse treinamento ou até esse ensino.
Apesar que tem muitas faculdades que cobram isso já como prova específica, né? Com pré-requisito. Com pré-requisito, isso. Alguém aqui fez prova de desenho antes de entrar na faculdade? Não, né? Não, eu fiz para Belas Artes, mas não passei. Não para arquitetura. Eu quero revelar também. Eu também não sou do desenho. eu fiz. É um pessoal mais antigo ou mais novo, né? Não sei o que o Gabriel se encaixa, mas... Não, é que eu fiz em outra cidade, né? Em outra faculdade. Aqui em Curitiba, nenhuma das faculdades exigia uma prova de desenho para passar no vestibular, mas eu fiz um vestibular para a UEL, em Londrina, e lá precisava. Então, até foi uma coisa assim que eu me preparei bem mal para a prova, porque... ideia. Não, eu não fazia ideia. Não, e edital de concurso, edital de prova de vestibular, é tudo mal feito, né? Tudo assim, bem genérico, assim, você não sabe... Pode ser qualquer coisa, né? Quando eu resolvi fazer o vestibular lá naquela faculdade e fiquei sabendo que tinha prova, eu contratei um professor lá, uma professora, e eu fiz umas aulas de desenho. Uhum. Só que a mulher, ela era artista, assim, então ela fazia uns exercícios comigo de desenho de observação, desenhar um vaso, exercícios assim de desenho de sombra. E não é isso que cai na prova? Na verdade, a prova tinha 2 ou 3 exercícios. Uhum. Tinha um que era desenho de observação, mas tinha um outro que era um exercício criativo lá, eu não lembro bem qual que era. Uhum. Início eu era completamente bloqueado, eu não me treinei pra isso na ocasião. Eu dei uma pesquisada ali nas prévias, porque sempre me consultam, assim, você dá aula pra prévia, você, tipo, ensina, e eu, não dou aula e tal, mas eu fiquei curioso pra saber o que se cobra na prévia. E, realmente, eu acho que a prova do ano passado da Federal, eu vi que acho que talvez a USP, a FUVEST, essas de São Paulo cobram também prévia. Uhum. Elas cobram, assim, tipo, um raciocínio espacial, geometria, algumas coisas assim, mas eles descrevem muitas situações que você tem que representar como desenho. Ah, que legal. Tipo, num espaço 3x3 metros, tem uma mesa, sei lá o quê, no centro do espaço. É um desafio legal. Com uma janela do lado. Que é uma forma de você interpretar o texto de uma maneira daí visual. Gráfica, né? Gráfica. Pra você, sei lá, provar que você consegue representar talvez aquele espaço, aquela historinha. Que legal. E outra coisa era, tipo, eles dão uma poesia e pedem pra você desenhar o que você Inspira acha que representa aquilo e tal, sabe? Um exemplo, eu tinha um amigo que fez também uma prova dessa, muito tempo atrás, ele disse que um dos exercícios lá era desenhar um botijão de gás. Aí, desenhar um botijão de gás é bem fácil, assim. De memória, né? Mas daí o amigo dele desenhou um botijão de gás muito louco, assim, sabe? Explodindo, colorido, não sei o que. O cara passou. Mas não no psicotécnico. Mas assim, só pra situar um pouco o tema, a gente tá, até que o Kazu falou no comecinho, a gente tem vários tipos de desenho, né? Não é, a gente tá falando muito de desenho artístico agora, e o desenho de croquis, mas existe o desenho técnico, que a gente faz muito da vida inteira, né? Todo mundo faz desenho técnico. Mas hoje o que a gente queria se concentrar mais é nesse... No croquis, no né? No croquis do arquiteto, digamos assim. Vamos deixar assim, o desenho técnico você vai ter que saber. Isso é a maneira como o arquiteto não é uma dúvida. Isso não é uma dúvida. Aliás, é por isso que fomos pra faculdade também. Parte da formação era isso também, né? Mas isso os softwares se auxiliam muito, né? Que eu acho que é o desenho técnico e sistema de representação de BIM, sei lá, de 3D, CAD, é pra isso, né? Eu acho que sim. Mas eu vejo, enfim, meus sócios lá são todos professores, às vezes chegam os trabalhos lá, impressos lá pra ver. O aluno faz todo o trabalho no AutoCAD, mas não sabe desenho técnico. Você vê porque as penas são todas iguais, porque... Ou não sabe o AutoCAD, né? Não sabe configurar. Aí pode ser que ele não saiba o AutoCAD. Mas, muito provavelmente, se o cara sabe fazer desenho técnico e tem um pouco de capricho, o cara vai ver que o que ele fez é uma merda, né? E daí, de repente, o cara caprichoso, ele faz de novo. Os alunos entregam desse jeito. Eu acho que é falta de saber desenho técnico mesmo. Mas é que eu acho que, né, só pra falar bem pouquinho de desenho técnico, assim, eu acho que tem uma comparação com o paralelo de escrever e usar o computador, sabe? Tem o princípio de você primeiro aprender a escrever à mão pra
trabalhar essa habilidade psicomotora, né, de você entender como é que é a letra, como é que são as palavras. E no desenho técnico é a mesma coisa. Primeiro você tá lá na lapiseira, nas penas da lapiseira, nas penas da nanquim, e que é um processo muito mais lento que o computador, então você tem tempo pra aprender aquilo mesmo, e depois você passa pros softwares, né? Tipo, usando os mesmos princípios. E tem outro, falando de AutoCAD, assim, você desenha lá com várias cores, o desenho fica bem psicodélico e você só vê o resultado mesmo depois quando você imprime. Quando você tá fazendo o teu trabalho à mão, você vê na hora ali, esse traço está muito fraco. Sim. Vou fazer mais grosso. Não, acho que só se for pra voltar nesse negócio do croquis, que eu acho que o croquis, assim, acho que para as pessoas saberem, o croquis ele é tipo um esboço rápido, assim, né, de ideia, assim. É o que você consegue representar, digamos, representar o teu pensamento de maneira rápida, assim, né? Isso que seria o croquis, assim, que eu acho que essa que seria a grande discussão, assim. Eu acho que o croquis, sim, é importante para fazer arquitetura. Eu acho que como arquiteto você tem que saber fazer um croquis, assim. Porque você utiliza ele para comunicação, assim, né? Para se expressar, para diversas coisas. Então, tem um outro podcast que a gente tava falando um negócio que acho que foi naquele do livro lá do Sentir Uma Coisas lições que eu aprendi na faculdade de arquitetura, que é você fica tão bitolado nesse negócio de se expressar com desenho que chega um ponto que você não consegue conversar com o teu cliente ou com alguma pessoa sem estar com a porra da lapiseira na mão. Eu até vi que existem, assim, tipo, tem um livro que chama As Mãos Inteligentes, de um arquiteto finlandês lá. Dá pra baixar na internet, comprar, sei lá. Só que lá ele defende isso. Né? Dá pra piratear. Se quiser, me manda teu e-mail. Não pode. Lá ele defende isso, que é tipo a fluidez do pensamento, né? Tanto para as artes, para qualquer tipo de situação, que ele defende que essa questão de que você está pensando e desenhando e pintando e, sei lá, criando automaticamente, né? Você não está precisando utilizar de comandos num computador ou... Sim, é uma relação direta, assim, no sentido que o papel e a caneta, por exemplo, por mais que sejam, sei lá, itens artificiais, mas você tem uma proximidade física dos objetos, né, e de ver aquilo sendo desenhado e tal, acho que tem a ver com capacidades de melhorias cognitivas, assim, também, né, Mas o legal do desenho é que, se for analisar, é a forma de comunicação mais antiga que tem, né, ela vem antes de qualquer forma... Menos que a fala? Não, eu acho que a forma eu acho que sim. Sério? Que ele é... por estudos aí que a gente pesquisou, mais ou menos. Não, é que os grafismos eles surgiram antes dos registros de, talvez, linguagem oral. Que legal, hein? Eu acho sim. Provavelmente, porque eu imagino assim, uma das primeiras formas de expressão deve ser expressões faciais, de gestos. A galera falando lá, uga-buga, e Só desenhando que, o bichinho na parede. O cara tá ali, não consegue. Ela falou, quer que eu desenhe? Quer que eu desenhe, pô? Ele foi pra parede. Pô, é um animal, não entende o que eu tô falando. Daí eu tenho, assim, imagino que seja antes de uma linguagem da fala propriamente dita. Assim. E com certeza antes dessa eloquência, né? De ter palavras e formando frases e tendo ideias. O cara falava absurdo, assim, amendoim verde, televisão. Mamute, sem coerência nenhuma. Daí desenhava. Pra representar uma historinha. Continua sendo uma das formas mais claras de comunicação, né? Os símbolos em geral, né, na nossa vida, estão todos gráficos, né? Placas de trânsito. Isso. É uma linguagem universal, assim, exatamente, né? Qualquer lugar que você vá tem um símbolo, um pictograma, alguma coisa assim, e ela é clara. Na maioria das vezes, né? Tem exceções, mas... Sim. Até eu vi um texto do Artigas, que chama O Desenho, e que ele considera que o desenho ele é uma linguagem. Que eu também considero isso, porque... Não que eu considere igual o Artigas, né? Mas que eu concordo com ele. Concordo, sim. Porque a linguagem é uma coisa que você pode aprender. E eu defendo que o desenho você aprende a desenhar. Não que ele seja um dom ou que... a mesma coisa isso que você... é interessante. Falar que uma pessoa, sei lá, que faz música, toca e tal, que ela tem o dom pra música. Eu acho que muitas vezes a pessoa treina muito, ela tem uma facilidade ou um gosto por aquilo, né? Então ela sempre desenvolve, fez isso. Eu, por exemplo, sempre desenhei, assim, tipo, fui muito incentivado pela minha mãe, que dava aula num lugar que era Centro Juvenil de Artes, e eu sempre fui fazer aula de desenho. Então eu nunca parei, assim, de desenhar, que é o que acontece em uma certa idade ali, 10 a 12 anos, assim, as pessoas param de desenhar. Param de criar, assim, toda aquela imaginação que acho que todo mundo
Mas por que será, né? Porque começa a ter vergonha, assim, sabe? Porque entra numa fase ali, sei lá, não sei como chama, pré-adolescência. Sim, começa a conhecer lógico. várias outras coisas. E o Começa desenho é a uma se das coisas comparar. que não é incentivado nas escolas. Ou você tem que aprender outras coisas, matemática, português. Coisas que eu talvez não aprendi, que eu fiquei desenhando. Essas coisas. Não, mas com certeza, a gente é muito... Assim, não sei se a gente é tolhido necessariamente, mas a gente é pouco incentivado. E há uma repressão talvez interna dos próprios adolescentes, né? De ficar com vergonha de mostrar o desenho. De repente tem um aluno, tipo o Francis, que se destacava no desenho. Cara, Ninguém da sala queria desenhar também, né? Fica com Não, vergonha. mas eu lembro assim, por exemplo, na escola, assim, não tinha essa questão do desenho e que eu desenhava. Porque, na verdade, eu desenhava porque eu fazia aula fora da escola. Eu, fui incentivado a fazer desenho em paralelo, assim. Eu acho que você nem tem mais depois da certa idade, né? Você tem aquela educação, né? Nessa época que chamava educação artística, hoje eu nem sei o que. Mas então você acha que um adulto criado, seus 32 anos, poderia aprender a desenhar? Você tá falando assim, uma pessoa hipotética. Mas é hipotética, assim. Eu acredito que sim. Eu defendo que sim. Porque eu acho que o desenho ele é muito treino, assim. As pessoas até falam assim, você desenha com muita facilidade. Mas eu desenho, se não todo dia, toda semana. Pois é. Né? E bastante, assim, eu carrego um caderno comigo sempre. É um hobby, sei lá, O caderno de desenho do Francis é muito legal. É animal. Muito legal. É animal mesmo. Que eu acho que isso é uma das dicas, assim, né? Você treinar, fazer um esboço. Porque acho que uma das coisas importantes é incentivar essa pessoa que talvez não desenhe, que está escutando, a começar a treinar, assim. Antigamente eu lembro, assim, que você ficava no telefone fixo, né? Hoje nem sei se as pessoas sabem o que é o telefone fixo. Mas antigamente tinha uma cordinha ali que você ficava preso. Daí tinha um caderninho ali pra anotar os recados, né? Sim. Você ficava ali desenhando, falando né? no telefone e tal, e desenhando. E desenhava... você ficava desenhando coisas que nem eu você estava pensando cubinhos. naquilo, né? Até hoje eu faço isso, na verdade. Eu fico no celular ali no escritório e fico desenhando cubinhos. Isso. Ou então, isso que é bom. Isso é um tipo de treino, que você tá fazendo traços. Eu concordo, porque assim, porque parece que às vezes se a gente joga tudo na questão do dom, de ser alguém que nasceu com essa habilidade, cara, é não reconhecer que também exige um empenho, sabe, lazarento pra conseguir aprender as coisas, assim. Então eu sempre, que assim, eu sou um amante de futebol, né, eu sei que é meio, enfim, mas... Pra que time que você torce, Não, não vamos falar. Teu time tá bem no campeonato? Mas se você pega os grandes jogadores de futebol, assim, os caras que foram craques, é evidente que as pessoas têm facilidades para algumas coisas, outras não. Tem gente que tem facilidade para o esporte, facilidade para um instrumento, facilidade, enfim, que seja para o desenho. Mas se você lê a história desses caras que se tornaram grandes referências mundiais, cara, eles treinavam muito. Sim. E eram os caras que chegavam antes, eram os caras que ficavam depois do treino para bater falta, para entender o peso da bola, como bater na bola, como passar pela barreira. Então, assim... Muita tentativa, muito erro para aprender, né? E muita prática, né? Rogério Ceni, por exemplo, disse que ele ficava... chutava 7.000 bolas por dia lá para aprender. Acho que um grande exemplo é o Cristiano Ronaldo, né? Que sempre dizem que ele é um cara que treina muito. Que talvez comparem ele assim, que o Messi tem o dom, porque o Messi consegue, sei lá, correr com a bola entre as pernas, ninguém rouba a bola dele e faz maravilhas. E o Cristiano Ronaldo não tem essa habilidade, não tinha, né? Mas ele consegue ser tão bom quanto, porque eles disputam lá os melhores do mundo sempre, né? Então, eu acho que o treino ele também é muito válido, assim. Claro que talvez, sei lá, o Messi tenha maior facilidade em um tipo de relação com a bola, ou o ponto de equilíbrio dele é melhor. Eu saí essa semana com um amigo meu e a gente tinha um amigo em comum. E esse amigo em comum, ele era filho de holandeses, o pai e a mãe deles eram holandeses, então ele falava holandês com as avós, com os avós e tudo. A mãe dele era professora de inglês e o pai dele era músico. Não, então desde criança o cara se comunicava com alguns parentes dele em holandês e desde criança o pai dele, que era maestro, incentivava ele a tocar. Aí a gente era amigo do cara. Vamos fazer aula de inglês junto.
quem que você acha que é a melhor? O cara, que ninguém na família fala inglês, ou o cara que desde pequeno fala holandês, né? Que enfim, é uma língua também anglo-saxã. Aí nós três tínhamos o mesmo professor de violão. Quem você acha que é melhor no violão? O cara que já tocava violino, que o pai dele era maestro, ou eu? Pô, que frustrante tua infância, cara. Pois é, mas daí eu evoluí, né? Então eu sou ali... Hoje eu sei falar inglês pra caralho e tenho uma banda. E o cara é um músico fudido. Não, ele é médico. Ele venceu. Porra, ele venceu. Eu até vi um pensamento interessante, assim, que tipo, diz assim, os grandes arquitetos, eles não são reconhecidos por serem bons desenhistas, e sim por serem bons arquitetos, por terem bons projetos, Então, por terem boa disso. criatividade. Não, mas é que eu acho que realmente essa questão toda do desenho tá muito ligada com a criatividade, né? Então, isso que você falou no começo da prova lá do vestibular, e essa exploração tipo, de conseguir abstrair e ver o botijão explodindo, ou conseguir enxergar novas formas que... Uma coisa diferente de todo mundo, assim. E esse que é o desenvolvimento bacana do desenho também. A treinar isso, de como representar aquilo que você está pensando. Eu acho que é isso que o desenho é muito importante, assim, né? Eu acho que além do desenho ser uma ferramenta para você poder expressar suas ideias, que é uma coisa muito útil no dia a dia do arquiteto, né? A gente faz isso, às vezes, para mostrar alguma coisa pro teu estagiário, alguém assim, se rascunha ali rápido, ou pro teu cliente. Tudo. Além de ser uma excelente ferramenta, é um puta exercício para exercer a criatividade e a visão espacial. Acho que a visão espacial é uma das coisas mais importantes, assim, que o arquiteto tem que ter. Eu também acho, uma das principais habilidades. E o desenho é um grande exercício para você estimular esse lado, assim. Tem um livro que é Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, Isso. da Beth Edwards. Com o lado de dentro do cérebro? Lado direito. Tá. De dentro é bem importante. Porque um lado do cérebro é a razão, outro é a emoção. Ela brinca não, né? É uma tese super séria. Brinca, escreveu um negócio Tipo, foi um estudo científico, assim, foi feito com psicólogos, com vários, tipo, tem um livro lá pra ler e tal. Mas ela mostra isso. E realmente eu apliquei em alguns cursos de semana acadêmica, assim, por uns cobaias, assim, que foram fazer tipo Kazu. Tipo eu, assim. Cobaia. E que funcionam mesmo, assim, que na verdade é assim, tipo, que até exercício se vocês quiserem fazer em casa, assim. Você pega uma maçã, uma fruta, qualquer coisa lá, um objeto, assim, e coloca na tua frente. E tenta desenhar ele. Agora faz o seguinte, deixa o mesmo objeto, só que agora você tem que fazer ele em 1 minuto e fazer ele da esquerda para a direita. Tá. Fazendo isso, você vai perceber que ele vai sair diferente. Porque você colocou regras pro teu cérebro, que a parte lógica vai cuidar de não te atrapalhar, não trazer a referência do objeto pro teu desenho. Ele não vai querer que você desenhe a maçã que você lembra da maçã. Ele vai desenhar o que você está observando mesmo. E, tipo, a lógica disso é que objetos familiares você não tá desenhando o que você tá vendo, você tá desenhando o que você lembra. Isso, na verdade é um treinamento para você sempre desenhar o que você está observando ou o que você está pensando, assim, sem trazer referências de objetos, talvez, que daí você traz, assim, aquela maçã que você desenhava na infância. Assim. Sabe, aquela casinha, assim, que você desenhava. É uma abstração, na verdade, que teu cérebro tá fazendo. Isso, né? que ele precisa de regras, assim. Só que isso com treinamento você quase que faz isso automaticamente. Outra coisa para outro exercício parecido é aquele de desenhar de ponta cabeça, né? Isso. Mas não você. Não eu. Não. Esse é a Renata já tava se virando aqui. Mas assim, pegar um... Vamos dizer, você quer Uma foto. Pega uma foto. Pega uma foto de uma pessoa, põe ela de ponta cabeça pra você e daí tenta desenhar. Porque, assim, se você pede pra uma pessoa que não sabe desenhar um olho. Desenha um olho. A pessoa vai lá e vai desenhar um olho aleatório lá, como ela aprendeu a desenhar como criança, que nem o Francis falou. Aí quando você chega pra essa pessoa e fala, desenhe o olho do Kazu. Vai ser só uma linha. Porra! Acordado. Não. Quando o cara fala, desenhe o olho dessa pessoa específica, a pessoa que não sabe desenhar vai desenhar o mesmo olho que ela desenhou antes. Né? Então, se você colocando a foto que você quer copiar de ponta cabeça, você engana o teu lado esquerdo do cérebro. Isso mesmo. Né? Que ele não vai conseguir reconhecer as formas e tal, e ele vai... Mas faz muito sentido mesmo. Eu lembro quando eu até fiz algumas aulas com o Francis, e eu lembro de ter feito esse exercício, assim, e foi muito interessante, porque teu cérebro, na verdade, desenha aquilo
ou tenta desenhar muito mais próximo do que você tá vendo, né? E esquecendo todas as suas referências do que aquele objeto poderia ser, assim. E é um puta exercício, assim. Aí eu lembro que quando você virou a imagem do sentido certo, porque era uma imagem totalmente abstrata que você não conseguia entender. Tipo, no caso, no livro ali, acho que é um desenho do Picasso, assim. Você não consegue... Que tá ao contrário, isso. Se tá ao contrário, você não faz ideia mesmo do que é. Assim. Então, outro que eu lembro agora, eu não lembro se é desse livro, que era desenhar o vazio e não o cheio, assim. Ele também é desse livro. empilhou um monte de cadeira e banqueta na sala, assim, colocou no meio e falou, agora vamos desenhar os vazios. Eu vi isso daí também. Que você normalmente desenha os cheios, né? Você tá dizendo que é uma cadeira, por exemplo, tem os 4 pés ali, você desenha os 4 pés. Isso é um exercício interessante de fazer também. E você sente que dá o teu cérebro dá uma plugada no outro. Dá mais esquentada, assim, começa a sobre aquela aquecida. Muda o jeito de pensar mesmo. E é esse tipo, é por esse tipo de coisa que eu acho que desenhar acaba exercitando a criatividade e a visão espacial. Eu tenho até um crime que eu posso confessar aqui, assim, que eu já cometi, utilizando essa técnica. Você pega uma assinatura de alguém que você quer copiar. Que é isso, Francis? Então você inverte, você vira de ponta cabeça a assinatura. Eu precisava saber disso na 8ª série, daí, quando eu recebia a notificação cartinha da escola. Daí você vai copiar ali, a assinatura vai sair muito mais fácil, porque você não vai reconhecer as letras. Você não vai ficar viciado em que tem que escrever uma palavra. Caralho, então esse é um bom treino também. Pega lá a assinatura do... Pega lá a assinatura do professor, pega o cheque. Prenda-me se for capaz. Parece que a gente tá falando daí que o cara que é esse desenho de observação, o desenho mais artístico, né? Assim, o cara precisa saber desenhar. Mas isso tem uma influência direta em como você vai desenhar um croquis, porque é esse desenvolvimento de visão espacial, de criatividade, de saber se fazer entender com um desenho de croquis e tal, que é isso que talvez seja o mais importante na profissão de arquiteto, assim, né? Mas todo esse desenho de observação vai ter uma influência direta em como, na tua capacidade de fazer um croquis melhor e se comunicar de uma maneira mais eficiente, assim. Um negócio que eu queria derivar daí, que é a questão das proporções, assim, que eu acho que na nossa profissão é extremamente importante você ter essa relação de alturas e harmonia, assim, quantas vezes a gente pega e faz uma fachada e fala, não, mas tem uma coisa não tá legal nessa proporção, a horizontalidade não tá boa, a verticalidade, e eu acho que o desenho te traz isso, né, até o desenho de observação, né, você repete tantas vezes, tipo, quais são as relações, né, de escala humana, tanta coisa que começa a te dar esses parâmetros. Isso mesmo. Acho que os conceitos, assim, que os mais importantes, eu acho, considero para a arquitetura, é luz e sombra, né? A perspectiva, que daí tem vários tipos de perspectiva, mas é você conseguir dar uma profundidade no teu desenho. Daí essa questão da escala humana ou da escala de referência, né? De proporção e tal, para você conseguir representar aquilo de uma maneira mais... não sei, mais harmônica, né? Isso, mais harmônica. As formas geométricas, né, que eu acho que também, de uma forma geométrica, você consegue lapidar vários tipos de formas, né? Até acho interessante, sim, pensar assim, eu dei uma pesquisada e se eu achava algum arquiteto que não desenhava. Eu não conseguia encontrar, assim, nenhum que não desenhava. Famoso, né? Famoso, assim, tipo, daí eu fui... na rua a gente encontra, né? Mas, assim, os famosos... Não, tipo, Morphoses, tipo, sei lá, Neil Denari, tipo, esses mais contemporâneos, assim, sei lá. Desenham. Os caras, todos eles desenham. Se pegar a Zaha Hadid, ela desenhava tudo, pintava quadros das obras dela antes de fazer a obra, né? Tipo, não ia lá e observava a obra e desenhava. Tipo, tem lá o do Gary, ele tem lá Sketches of Gary. Tem no YouTube e tal. O Calatrava também faz. Calatrava, desenha quadros, também. Né? Isso. E o que eu achei interessante também do Calatrava é porque, assim, a busca do desenho dele é também uma busca de referências para as obras dele, né? Então, assim, de desenhar um pássaro, de desenhar uma forma humana, uma natureza. Ele que é bem ligado com essas formas mais... que é o que ele se biológico, inspira. assim, né? Mas ele assim... vai até... Você pega os desenhos dele e vai vendo essa busca, assim, né? Então, e aí ele vai identificando também formas de se estruturar e tal, e como isso vai inspirando a própria arquitetura dele. E eu acho que outra coisa também que é fazer com que o cérebro dele também entenda aquilo, toda aquela informação que ele absorveu, olhando, poder registrar no papel para depois servir de inspiração para as obras, né? Não, e você pega um livro, esses livros bacanas da Taschen, assim, livro do Renzo Piano. Vai ter croquis do cara. Sim, sim. Né?
Os mais caros é só croquis. Livro do Norman Foster, vai ter lá o... Acho que a Moleskine lançou uma série de arquitetos que o Moleskine inteiro é só dos croquis deles, assim. Puta, que legal. Dos estudos, dos projetos mais famosos, assim, mas só em croquis. E porque tem essa relação, né, do Moleskine, do desenho, junto com o arquiteto famoso e tal. Até os grandes arquitetos, tipo Le Corbusier, Oscar Niemeyer, né, os caras detonavam no croquis. Eles conseguiam contar uma história, assim, com poucos traços, né. Não, e é poder de abstração, né? Poder de abstração. Dessas linhas. Exato. As linhas principais, assim. E daí a gente pode discutir se foi feito antes ou depois. Eu tava pensando nisso. Sei que o Gabriel já... Bom, segundo o seriado, foi feito numa noite lá, antes tipo, de um dia pro outro. De um dia pro outro. Mas eu acho que esse poder de abstração, e por isso que eu acho que é genial o croquis dessa galera que é foda, assim, porque é isso, assim, você vê em 2 ou 3 traços uma representação do desenho e, assim, a quantidade de informações que tem dentro daquele desenho. Sim. Eu brinco assim, acho que até já citei em outro podcast, mas um dos croquis que eu acho mais representativos disso é o croquis do Mies van der Rohe pro Seagram Building, de Nova York. Que a gente pode até tentar achar depois, mas, cara, é um croquis tosco, assim. É ridículo, é ridículo. Mas o que consta naquilo? Ele faz só um croquis com um ponto de fuga, que é a entrada do Seagram Building. E o que tem ali? Uma praça, você identifica, um prédio recuado da rua, você vê a modulação de 6 pilares que tem, bancos para as pessoas sentarem lateralmente, e aí o edifício, já dá escala, a torre, já dá escala. Profundidade, já dá tudo no... Exatamente. Então, assim, a densidade que tem um croquis daquele, sabe? Ele não é um desenho bonito, mas, cara, ali estão as informações que foram o grande diferencial do edifício. E a torre pura, simples, ele nem desenhou, ele falou, cara, vai ser uma torre... de algum jeito aí. o Philip Johnson que resolva. Mas assim, é isso. Assim, e você pega os croquis do Oscar Niemeyer, também é isso. Os desenhos dele que ele faz, o desenho de mulher que seja lá. Os pilarezinhos, assim. Não é um desenho primoroso, mas é um desenho que passa informação. Então, se você digitar lá Alejandro Aravena, né? No Google, a primeira foto vai aparecer ele e um monte de croquis atrás dos projetos dele e tal, uma colagem assim. Do Big, tem o do Bjark lá, Engels também, o cara utiliza, ele faz croquis, o croquis dele, você pega lá, é simples assim, mas ele utiliza também o render, o troço no último lá pra representar assim. E você vê que o cara consegue contar a história do projeto no croquisinho dele lá. Pois é. Você entende das duas maneiras, né? Até uma das perguntas iniciais que a gente fez foi se o arquiteto precisa saber desenhar, né? E eu acho que até alguns anos atrás, essa pergunta você teria uma resposta óbvia, que é sim, precisa saber, né? Sim. Mas porque daí o arquiteto pode representar o seu pensamento, né? Ele tá com o projeto na cabeça dele, mas ele precisa colocar no papel para que as outras pessoas também visualizem o que ele tá imaginando. Então, até alguns anos atrás, a única maneira era através do desenho. Isso, mas hoje essencial, em dia, né? E a mão, era o assim, essencial. né? E a mão. No século passado, né? No século passado. Ai, que horror! Que não está tão longe de nós. Então, mas assim, hoje em dia, o desenho não é mais a única ferramenta e nem a ferramenta mais eficiente para você representar as suas ideias como arquiteto, né? Então, hoje em dia, o cara faz uma imagem no computador que parece uma foto, às vezes fica até mais tesão que uma foto, né? Mas ainda existe no nosso meio o glamour do croquis e tanto é que a gente comentou que nos livros dos arquitetos famosos vai o croquis e tudo, porque acho que bem ou mal o traço do cara é como uma assinatura. Isso. Né? É o traço que só ele faz, do jeito que só ele desenha. Né? Eu acho que essa questão que está retornando nos dias agora, né, nos dias de hoje, tipo, agora, porque a gente tem essa era digital, assim, mas que está indo tudo pro perfeito, né, que você falou, assim, você vai lá, você não sabe se é um render, se é uma foto, você não sabe, mas você não tá vendendo pro cara o lúdico, assim, tipo, o sonho dele de comprar uma coisa, sei lá, que ele vai sonhar em como vai ser aquilo ainda e tal. É importante o cara ver como vai ser de verdade, né? Não só aquela maravilha, assim, aqueles tudo animado, chega lá, troço tudo. Mas eu vou fazer um paralelo com a arte, né? Que até o movimento moderno, os quadros eram representações fiéis das paisagens das pessoas que estavam sendo retratadas ali. Depois que inventaram a máquina fotográfica,
essa arte perdeu o sentido e acabou entrando no o movimento moderno com o cubismo, com o impressionismo e com os outros ismos todos que transgridem essa realidade que a fotografia poderia suprir, né? Isso, que Olha lá. tipo... Que hoje na arte ele tem, tipo, os caras que fazem aquele hiperrealismo, né? Também. Que é uma coisa legal. que a fotografia não consegue. Isso a gente faz também na arquitetura, né? Um hiperrealismo com mais tesão do que vai ser, na verdade. Lá você é livre, né? Coloca o material que quer, É. não tem emenda, não Tem preço, não de tem, coisa. não tem obra, Não tem não tem pilar no meio, cara. Mas eu acho que essa questão, assim, que tá voltando, assim, não o que é retrô, assim, mas o que é feito à mão, assim, né? Tipo, A valorização, até essas né? coisas, assim, a valorização, né? Da caligrafia, sei lá, do coisa, tipo, tudo Nossa, que... posso falar o handmade? O assim, handmade, ou não? é. Foi mal. Eu que Pode tipo, falar. também faço cerâmica, eu acho também, pra mim é importante porque eu desestresso e tal, dessa coisa do ficar no computador, fazer obra e desenho técnico, assim, porque na arquitetura nem tudo são Minoria. flores, São assim, flores, né? Você não fica lá croquisando sei lá, uma obra, uma fachada e tal. Exato. É tipo... Você não fica fazendo o que você gosta, é trabalho, porra. É isso mesmo. Não, Gabriel, Se não fosse- pode ser assim, cara. Cara, se fosse legal, não te pagavam pra fazer. sabe? Boa. O projeto executivo é tipo 80% do tempo. Senão mais. Né? O tempo de Detalhamento. criação é muito Demais louco. enche o saco, né? Legal e executivo é tipo a vida toda. Então, daí por isso que eu participo desses grupos de desenho externos pra poder dar uma desestressada e treinada no desenho, né? Que eu acho muito E são importante. todas essas atividades que você falou, são todas as atividades que você faz, que você gera uma coisa nova ali, seja uma peça de cerâmica ou um desenho. Ou seja, bem ou mal, de qualquer forma que você esteja mexendo com o seu hobby, você está exercitando a criatividade, né? Sim, isso mesmo. Isso só tem a acrescentar, né, na profissão. Uma coisa também acho que é fazer maquetes físicas dos projetos, né? Você pega também os grandes arquitetos, acho não que você faço. pode pesquisar, assim. A maioria deles faz também, Faz né? mesmo. aham. Modelo, assim, porque você consegue entender melhor a proporção e tal. É. A gente fica nesse mundo, assim, do 3D, do negócio, assim, às vezes você não... Se parasse ali e fizesse uma maquetinha simples, assim, de estudo, você consegue resolver coisas mais fáceis do que... Sim, sim. A gente Porque às falou vezes disso mexer no esses dias, software é tão difícil que você não consegue nem... Não, exato. Resolver exato. E é uma aquilo, habilidade que você, assim, basicamente, é fácil aprender, né? Cortar papel e tal, assim. Tipo. Mas isso que você falou também, de ser essas coisas manuais também volta um pouco porque são coisas únicas, né? Assim, exclusivas, assim, de certa... você fazer uma cerâmica moldada ali e tal, é uma peça única. E o desenho também é mão livre, assim. Bom, que vem por traço, né? Que nem o Gabriel falou. mas uma assinatura, assim, digamos assim. Né? É legal pro cliente, né? Você chegar ali e falar, pô, desenho da minha casa ali, tipo, é o desenho. Lógico. Ou se você for fodão, você abre e desenha na cara do cara. Né? Só o Francis faz isso. Mas assim, mas é conseguir ser um desenho único e, cara, todo desenho à mão livre é fascinante, assim, né? As pessoas se encantam, assim. É isso que a gente brincou no começo, mas a gente pegou o caderno do Francis aqui pra dar uma... Ver se a gente podia chamar ele pro podcast e tal, assim. Cara, assim, você fica... manda teu portfólio. Cara, você fica impressionado, assim, né? Na verdade, você se sente mal porque você é um bosta, assim. Que... Dá aquela inveja branca, né? É muito legal ver o desenho à mão livre, né? Ver a expressão do desenho, do croquis, do desenho de observação. É fascinante, assim. Qualquer um se encanta com isso, assim, porque é arte, né? De certa maneira ali. É arte, próximo. Você acha que tem algumas técnicas de desenho básicas, assim, Francis, que dá pra pessoa exercitar? Eu acho que ela tem que começar assim, sei lá, técnicas. Acho que ela pode pegar vários tutoriais no YouTube pra fazer assim, desenho, sei lá, de perspectiva, de coisas assim, pra aprender qual que é a técnica. Mas, por exemplo, dicas, assim, né? Você experimentar vários materiais, tipo caneta, lápis, sei lá, lápis de cor. Você não ter medo mesmo de errar, assim, né? Porque geralmente você já quer fazer uma coisa bonita ou que seja expressiva, não sei o quê. Esse negócio definitiva, assim, né? E o desenho, ele é trabalhoso, assim, digamos, o estudo do desenho, né? E às vezes você se adapta melhor com um material ou outro. Às vezes você começou lá com aquarela, mas aquarela é dificílimo. Talvez
sei lá, pintura acrílica seja bom. O carvão seja legal pra você. Daí eu acho que a experimentação e você tentar conhecer os materiais é legal. Você fazer traços simples, assim, tipo, sei lá, desenhar cubos, desenhar... tipo, formas geométricas que você conhece, começar a tentar lapidar essas coisas. Eu acho que tem bastante coisa na internet que você pode fazer tutoriais gratuitos, né? Até tem vários da página da Arquiteta lá. Se procurar lá no YouTube, você vai encontrar. Mas acho que isso que é legal, assim, você também consumir, porque tem muita informação ali, de muito boa informação, né? Que até eu faço cursos direto, eu quase não paro de estudar, digamos assim, porque eu acho que sempre você tem que estar se questionando também, não pode ficar numa zona de conforto ali, assim, eu já sei fazer uns tracinhos e tal, beleza. Não, experimenta mais, assim. Que nem nesse grupo que eu me propus a só desenhar a caneta, não uso lápis, tipo, nem levo lápis, não tenho lápis, não tenho borracha. Então não dá pra errar. Daí você erra, tem que passar por cima, tipo, dá um jeito lá. Dá um jeito, é um mas novo desafio, é um desafio pessoal, assim, tipo, eu me desafio às vezes a fazer aquarela, tipo, nossa, eu odeio, eu não gosto das minhas aquarelas, mas eu me desafio a tentar aprender, assim, a tentar lidar com isso, que são cores pra mim também é difícil, e eu fico tentando estudar isso em paralelo, né, porque eu acho que você tem que estar sempre buscando outras formas, né? Muito e bom. Às vezes você pode fazer assim, colagem, pode fazer, sei lá, às vezes você não consegue desenhar, mas tem que buscar a representação daquilo. Essas coisas assim que eu já vi várias vezes no YouTube, assim, por exemplo, pra você desenhar uma figura humana, daí desenha 7 bolas. Sim. Isso é legal pra ter. Não, isso é bem legal. Tipo, não desenhar um cara com a perna muito grande. Assim, Isso, porque vai na proporção, assim. Proporção, né? Você vai pegando, né, à medida isso, que você... e tem vários métodos, assim, né? Tem vários metodologias para fazer figura humana super difícil, assim, né? Até rosto, a proporção, assim, do rosto, né? Tem várias técnicas, assim. E tem vários tutoriais que te mostram isso, até o movimento, assim. Senão sempre parece que desenha uma pessoa estática, assim. E a pessoa sempre tá em movimento, assim. Aí tem os eixos do corpo, tem... Tipo a mão, né? A mão, você pode desenhar, vai desenhar ela sempre aberta, todos os teus carinhas vão estar com a mão aberta. Né? Tem que saber, desenhar o cara apontando, fechado. Isso mesmo, e daí acho que também essa questão na arquitetura, né? Você vai fazer sempre a fachadas 2D. Não, você tem que ver ali assim o ponto de fuga e tal, pra você conseguir já dar profundidade e tal, luz e sombra. Só deixa eu fazer duas observações. Na que você falou de estar sempre aprendendo, eu acho que evidente que isso é importante em qualquer profissão, mas eu vejo que quando a gente estava na faculdade, muitas vezes as pessoas que entravam lá e já sabiam desenhar, uma vez o Gabriel falou isso, ele já tem um status social dentro da faculdade que, todo mundo olha com admiração, porque ele é um cara que já desenha um croquis, já faz uma perspectiva e tal. Só que aquela frase assim, mais do que saber desenhar, é saber o que desenhar. Então você entra na faculdade para aprender a ser arquiteto. Se você tiver a qualidade de saber desenhar, com certeza é mais fácil. Mas isso não te define como um bom arquiteto. Sim. Então, e às vezes pode ser, sabe, assim, assim como o nosso público também, muitos estão na faculdade, às vezes se acomodar demais em relação, eu sei desenhar, eu sou o melhor da turma. E na verdade, cara, assim, você tá lá para aprender outras coisas, né? E ao mesmo tempo, para quem sabe pouco de desenho, também, assim, isso não te define se você é um arquiteto ruim ou melhor ou pior, assim. Você tá ali para aprender também algumas técnicas de desenho, de representação, de proporção, e aí que você vai entrar nesse mundo da arquitetura, assim. E é evidente que daí, quanto mais souber desenho, melhor. Que é um pouco aquela coisa assim, você precisa saber inglês para ser arquiteto? É bom. Você precisa? Mas talvez, melhore e abra outros caminhos. Sim, né? Talvez você possa conversar em inglês com outro cara. Ler, coisas que... Então, assim, é isso que eu acho, assim, você não precisa ser um grande artista, mas saber vai te ajudar e pode abrir portas para outras coisas, né? E a outra coisa eu esqueci completamente agora. Mas é o desenho como uma ferramenta. Não, da questão de dica daí. Fala. Dicks, give more dicks. Você fala inglês pra caralho. Não, uma dica que o Francis me deu há um tempão atrás, mas foi assim, não use borracha quando você estiver fazendo croquis. Sabe, tá no lápis ali, cara, faz, erra, assim, ficou uma merda, troca de sulfurizê, desenha do lado, vai. Não, sabe, não, a borracha, ela é uma muleta pra, isso aqui tá errado, isso aqui tá feio. Cara, deixa, entendeu? O importante é soltar as ideias, assim. Isso eu lembro que foi uma coisa bem importante, assim. Outra coisa também é ter um caderno sempre junto, assim. Isso mesmo. Né? Então,
tanto para anotar ideias quanto para desenhar, né? Ou desenhar já anotando a ideia, né? Não, mas é assim, Se pô, junta às os vezes dois, você vai viajar, pô, às vezes você entra no restaurante, tem uma luminária legal, você pode tirar uma foto, mas você pode tentar desenhar às vezes, sabe? Faz um croquis rápido, escreve, pô, a luminária e tal, vi isso, não sei o quê. Então assim, aos poucos você vai se permitindo também. Isso, né? É uma coisa interessante, porque eu passei um pouco pelo universo da fotografia. Daí eu fiz fotografia lá no... Tá, mais uma qualidade artística. Uma escola de fotografia. Check. Que a fotografia também é muito interessante, assim, eu acho que ela também tem eu gosto muito da fotografia de esporte, fotografia de esporte radical ou de documental, assim. Você vai lá tirar uma fotografia. Você tirou a fotografia, você pensa em enquadramento, pensa em um monte de coisa quando você está fazendo a fotografia. Mas quando eu paro para desenhar talvez a mesma cena ou o mesmo lugar, que às vezes você vai num lugar, você tira foto e desenha, né? Pra você também, se não der tempo de terminar o desenho, você tem uma foto. Mas quando eu tô desenhando, eu consigo perceber os detalhes, proporção, tipo, você fica mais atento, assim. Então a quantidade de informação que você guarda, eu acho que é muito maior do que quando você tira uma foto. E claro que o desenho não fica igual a foto, né? Porque ela não é realista. Mas filosoficamente também é a tua leitura sobre aquele momento, porque a foto também não é aquela coisa de... É um recorte daquele momento, naquele espaço, sim. Daquele jeito. Mas... só que as lentes da fotografia. E você desenhando é uma interpretação tua também daquela realidade. Assim, né? Uma outra dica também é desenhar com escalímetro. Na hora que tá fazendo um croquis, um desenho inicial. Porque isso não é uma dica, uma coisa muito importante. Não. Você não perder. Desenhar a escala? Não se perder na sua escala. Porque... Não, mas se você for colocar em perspectiva, não, né? Não, daí tem técnicas pra você manter a proporção também, né? Dentro da perspectiva. Não, porque isso, às vezes você se perde, assim, você tá ali desenhando, o desenho à mão livre, solto, não sei o quê. Porque assim, toda vez que você tá num croquis, você tá numa batalha com centímetros ou metros ali, né? Quando você não tá com escalímetro, muitas vezes você vai se perdendo naquilo. Cara, na verdade você tá perdendo tempo. Então, tá fazendo um troço que não é real, que vai ficar... Real. Exato. Quando você for pro AutoCAD, o AutoCAD vai falar, isso aqui não é possível. Não, você pode usar um papel quadriculado, assim. Tem alguma coisa pra você manter a proporção, né? Uma malhazinha. Uma malha, Pra você ter um controle, pelo menos ali, enquanto você tá desenhando, pra entender que aquilo ali vai fazer sentido depois no computador ou na vida real. Assim. O terreno, os recuos, sim. tipo a nascente. Não, porque às vezes a gente quer sair desenhando, e tá fora de proporção, e aí não adianta. Aí você tá não, perdendo geralmente tempo. acontece isso. Você faz o croquis, daí vai passar pro computador. Volta pro croquis. O AutoCAD é sempre um tapa na cara. Você fez no SketchUp lá, tipo, ficou bonitinho, aí você começa, não dá certo. Mesmo porque no SketchUp, às vezes, pra ficar legal, você coloca bem distorcido, assim. Agora a gente vai falar um pouco sobre o desenho no escritório. Vamos lá. Renata, você desenha no seu escritório? Eu desenho muito pouco no meu escritório à mão. Tá, próximo. Mas eu tenho os furinhos no escritório, faço uns croquisinhos e decalco algumas coisinhas também, assim, tenho esse exercício. Croquisinho A3 só. Não tem aquele tímido, assim? A3, não tem esse negócio A0 aí, esticar na prancheta, prender com fita crepe, pegar a paralela. Não, isso é coisa do passado. Colar na parede, assim. Essa é legal. Essa fase eu não tenho mais. Peraí, mas você não tem prancheta no teu escritório? Com régua paralela? Eu não tenho também. Você não tem? Também não. Pô, eu tenho. Que porra é essa, Gabriel? É um museu teu escritório? Você usa lá? Uso. Quer que o Gabriel usa mesmo? Eu uso, cara. Não, se tivesse, usaria também, assim, né? Então, você devia colocar. Eu acho que eu faço um mix no meu dia a dia, assim, do digital e do analógico, assim. Assim, na 99% das vezes eu tô na frente do computador e os trabalhos, eles são desenvolvidos no computador. Mas na época que a gente tá fazendo o estudo preliminar, é bem comum a gente trabalhar na prancheta mesmo. A gente tem o costume de imprimir algum desenho básico, assim, com dimensões que a gente faz no AutoCAD. Então, sei lá, o terreno lá a gente manda imprimir, ou um corte básico, assim, com as medidas básicas. Das alturas, os eixos e tal. Os eixos e tal. E depois
cola lá na prancheta e mexe com a régua paralela. Às vezes até para você resolver algum ambiente, sei lá, quer resolver um banheiro lá. Aí, pô, você tá lá no computador, não consegue. Você imprime na impressora, cola na prancheta e desenha ali um pouco com a mão, é um outro tipo de visão que você vê. Eu resolvo bastante coisa assim, sabe? Parece que sai mais fácil, assim. Ele flui, assim, você consegue fazer vários tipos, analisar, né, várias formas rapidamente. Né? Exato, esse exemplo que eu dei é bem isso, assim. Então você, no banheiro, tem 500 mil coisas que você pode fazer ali. Então faz sulfurizê, não gostou, pega outro sulfurizê, não gostou, e vai fazendo. Eu faço bastante isso em determinadas ocasiões, assim, sabe? Em projeto executivo, dificilmente, mas... Eu não desenho, né, pra caramba. Mas eu ainda gosto muito de fazer o desenho à mão, de fazer o croquis, de ficar sujo, de grafite, assim. Daí passar a mão no rosto, daí ficar com preto no rosto. Mas eu acho que, assim, é uma parte, pra mim, que é uma parte lúdica, assim, e um pouco divertida ainda da arquitetura, porque é maçante ficar só no computador, né? Dá um alívio, né, de pegar no lápis, às vezes. Dá um alívio, assim. E assim, é aquela coisa, assim, a gente mistura um pouco as técnicas, né? Principalmente na parte do inicial do projeto, né? Onde você tá ali jogando, sei lá, os condicionantes, as potencialidades, as coisas que estão ali no terreno, e aí você começa a traçar, às vezes, os eixos de circulação, os eixos de estrutura, algumas coisas que vão fazendo sentido no começo das tuas decisões, assim. E eu entendo que o desenho à mão, nesse momento, do croquis mesmo, ele assim, sei lá, eu sou essa geração que gosto, assim, ainda de estar ali no papel, e eu acho que me dá uma liberdade muito maior, assim, de fazer, de soltar o desenho. E assim, e também, você comprou um monte de lápis de cor e canetinha na faculdade e tal, e de repente aquilo vai ficando seco, você não usa, sei lá, vai ficar pros teus netos, né? Assim, eu digo, então, tem que usar, tem que gastar, tem que, sabe, aproveitar aquilo. Pode até ser que, assim, seja menos eficiente, né? Porque muitas vezes você tá ali meio que perdendo um tempo e pintando parede, assim, sabe? Fazendo preenchimento de parede. Pelo menos você se diverte, né? Pelo menos eu me divirto. Mas eu acho que esse tempo, o que eu mais gosto quando estou fazendo croquisinho à mão é o tempo. Você fica mais tempo ali. Porque às vezes você tá no SketchUp ali também fazendo um modelo, só que você tem esse negócio de ficar girando tão rápido, você gira pra cá, você gira pra lá, vira e troca e deleta e exclui, que é tão rápido que você perde esse timing de apreciar e considerar e pensar. Não, exatamente. E pra mim também tem essa questão de você começar a entender as proporções dos espaços ali. De você entender o tamanho do teu terreno, né? Assim, é visual. Você parece bobo, mas é um pouco isso, assim. Você vai entendendo, mergulhando cada vez mais dentro do projeto, assim, né? Não, então, eu concordo, acho que concordo muito, assim. Eu vejo, assim, que no escritório, sei lá, os diretores lá, os arquitetos principais, eles quase não mexem no computador, assim, mexem muito pouco, assim, e não tão bem, assim, sabe? Tipo, e eles desenham muito à mão, eles, tipo, croquisam tudo, pensam tudo, pedem pra você, talvez imprimir, que nem o Gabriel falou, o terreno, você já dá o entorno, fazer essas análises de fluxos, é muito mais fácil, né, de solar até, do que você ficar perdendo tempo nos softwares lá pra ter, sei lá, conceituação. Pra depois mudar de ideia, assim, né? Isso, ou pra ver pra qual lado você tá indo e tal. E eu também conheço outros arquitetos, assim, que conseguem até, que desenham muito melhores do que eu, assim, e conseguem até apresentar estudos à mão, assim, com croquis, nossa, fantásticos, assim, perspectivas, até anteprojeto, assim, bem tranquilo, assim. Depois que o cliente aprova, que daí você passa pro computador, assim, prefeitura e tal, e daí toca adiante, mas que utilizam isso como ferramenta diária. Lá no escritório eu utilizo bastante, assim, para conversar, para conseguir explicar as coisas, tanto até para clientes como para os amigos ali, quando a gente está discutindo, até para desenvolver várias tipologias que você tá ali rapidinho, assim, mais no croquis, mas também é muito auxiliado pelo CAD, pelo Sketch, pelo Revit, você fica ali, assim, mesclando as coisas, assim, né? E às vezes você pode até, por exemplo, imprimir a fachada do SketchUp, por exemplo, né? Isso, você consegue erguer o volume ali, sei lá, bem rapidamente. Você vai ter a proporção pronta, com os pontos de fuga e tal, não vai precisar ficar... gastando tempo nisso, Isso, né? E você gasta tempo em outras coisas que você quer ali desenhar rapidinho pra fazer várias, sei lá, até é uma coisa assim que do projeto já deve nascer, da planta e tal, mas a gente sabe que no dia a dia não acontece muito isso. Às vezes
vezes você já tem uma planta, você vai lá, mexe, tem que mudar a fachada. Não pode mais ter tanto vidro, sei lá, você tem que ficar fazendo várias coisas que vai junto com o orçamento, com a incorporadora. Então é uma forma rápida de você conseguir estudar isso. E por outro lado, também lá dentro, também já fiz desenhos que podem ser até artísticos, assim, para apresentação. Que daí são para, sei lá, encantar o cliente, para você apresentar aquele projeto mais solto, mais lúdico. Você também vender para o teu cliente a ideia não tão rígida, tão técnicas, assim. Uhum. Porque às vezes o incorporador também quer uma coisa mais lúdica do que ele... Tá acostumado ali, né? Tá acostumado, assim, naquela coisa que é técnica, assim, é muito dura, muito seca. Mas isso que você falou de apresentar uma primeira ideia, um estudo preliminar, por exemplo, com desenho à mão, eu lembro que na faculdade eu fazia esse exercício, assim, o estudo preliminar que eu apresentava para os professores, o primeiro eu tentava fazer quase 100% à mão, assim. Então, desde plantas, cortes, a perspectiva. Eu não sou um grande desenhista, mas era também uma forma de me exercitar, assim. Eu lembro que, inclusive, até no trabalho de graduação, no último, o estudo preliminar, a pré-banca, eu fiz toda à mão, assim. Caralho. Então, porque é uma parte que é a parte divertida. E aí, uma vez que você passou pela pré-banca, aí depois era ir pro CAD. Foi tipo no guardanapo, assim, vagabundo. Não, foi bem vagabundo. 3 croquis, assim. É isso aí. Eu quase não passei, realmente, mas é isso, assim. E com os clientes hoje, eu não consigo apresentar, às vezes, um projeto inteiro à mão, porque dependendo do tamanho do projeto, mas às vezes esse croquis inicial dos conceitos que eu apliquei, para justificar também, para me ajudar a não esquecer quais foram as principais decisões que eu tomei, né? estão ali. Então, eu faço croquis, flechas, diagramas, faço algumas pequenas anotações para me ajudar também a explicar para o cliente como que eu cheguei naquela ideia inicial, né? O que eu considerei, o que eu não considerei. Mas acho que dá pra falar assim, a gente falando esse negócio de decalcar e desenhar à mão e pegar proporção, eu acho que o caminho ainda vai ficar mais integrado, assim. Tipo, a gente vai chegar ainda num... Com desenho? Sim. Ou será que a gente não vai mais precisar desenhar? Não, acho, por exemplo, que nem o Gabriel falou, ele tem lá a prancheta dele com a régua paralela e tal. Eu acho que logo a gente vai ter uma prancheta digital, com uma caneta digital, legal. Que você vai conseguir desenhar e ter as medidas, conseguir áreas. Com Word. Tipo, esse seria um sonho, né? Porque daí você vai trabalhar manualmente e digitalmente ao mesmo tempo, né? Seria bem legal. Então você tem como controlar tanto esse negócio do traço quanto da técnica. Eu acho que isso é uma coisa do futuro, assim, o Acon, que é a empresa que faz isso desde sempre na parte de animação, ilustração, eu acho que eles também estão olhando para esse mercado de arquitetura, engenharia, porque a tecnologia vai evoluindo e eu acho que as coisas também podem ir se mesclando, assim, né? Os programas, a própria Autodesk já faz aplicativos de desenho, né? Nos iPads, nos tablets. Você vai lá desenhar, o melhor aplicativo é deles. Então a Apple lançou o iPad Pro, que já vem com uma caneta bem mais sensível ao toque do que aquelas antigas que você já percebia que o desenho era digital, assim. Já fica bem mais próximo da tua sensação no papel. Hoje talvez. Você pega, assim, esses desenhistas famosos, assim, você digitar lá nos grupos, assim, pesquisar, tem uns caras que já estão mesclando, você fica pensando, será que é digital? Será que... Designer usa bastante. Designer usa muito, No design, ela foi totalmente inserida, essa ferramenta digital, né? Talvez os arquitetos peguem isso aí também. Que a gente ainda tá muito... A gente é mouse, né? Porque o CAD, ele é praticamente como se fosse a régua e a... a mesma digital. Coisa, a mesma ideia. Isso, assim, isso. Tipo, ferramenta de desenho. Não é de modelar, de modelar, de você... Isso. Os espaços, não. É uma ferramenta de desenho. Isso. Mesmo. E eu acho que na arquitetura também tem um caminho que também surgiu, né, recentemente, que é a arquitetura matemática, de programação, arquitetura paramétrica. Então, essa também é uma arquitetura que ela é da programação, né, ela é do computador. Mas os croquis, pelo menos dos arquitetos que eu vejo que fazem essa arquitetura, também surgem da mão, do desenho, a ideia... Com certeza. Dos conceitos, né? Claro que o computador, ele ajuda muito, assim, né? Tanto na parte
Não, na parte produtiva principalmente, produtiva né? e do desenvolvimento inteiro, assim. Mas eu acho que tem uma mescla ali do desenho também. Porque aquilo assim, o Gary provavelmente jamais teria feito o Guggenheim de Bilbao sem computador. Mas o croquis, as ideias iniciais, muito foram à mão. Né? Ele é croquis, maquete, né? Bastante, assim. É papel amassado. E depois né? faz da maquete, o modelo 3D, né? Que hoje em dia... sei lá, outros programas você consegue fazer essas formas sem ter que ter a maquete. Impressão 3D. Mas ele já tinha a visão espacial daquele espaço na cabeça dele, ou ele vai desenvolvendo, utilizando todas as ferramentas que ele tem, né? Sim. Inclusive o desenho, que eu acho que é... Não, eu acho também, assim, eu não acho que o desenho vai deixar de existir, acho que a gente precisa continuar sabendo desenhar por uma série de razões que a gente falou aqui, mas, e até assim, porque... É aquilo que a gente falou, assim, de ser uma das primeiras formas de comunicação. É uma comunicação muito básica, muito simples, é de interpretação imediata, assim. Quando a gente está discutindo um projeto, sentam todos os sócios ou os estagiários, na hora que a gente está ali, tem uma planta, né, enfim, impressa do computador, mas na hora que a gente começa a discutir as ideias, cara, você tem que começar a desenhar. Eu pensei nesse outro jeito, se a gente inverteu esse ambiente com o outro, se a gente mudar as alturas do corte. E ali, assim, as pessoas estão ali discutindo e fazendo esses desenhos, assim. Pra você ver como isso é importante, todo mundo aqui já tentou fazer esse tipo de reunião por telefone, por exemplo. Nossa, que é uma merda. Né? Tipo, liga pro teu sócio e explica o que você tá querendo explica um dizer. desenho. Nossa, assim. Perfeito, exatamente. Assim. Tipo, eu tô fazendo um desenho aqui agora, eu vou explicar pra você. Não vai dar pra entender. Mas é isso, você exige do cara que tá ouvindo uma abstração sinistra, que o cara não vai ter. Não, ele vai, talvez ele seja muito criativo e entenda um troço completamente diferente. Que normalmente é assim mesmo. Não é? Daí já era. E aí você joga isso, por exemplo, quando você tá fazendo uma obra, o pedreiro te liga, escuta, deu isso aqui, não sei o que e tal. Você fala, cara, pera, eu vou até aí. Vou desenhar pra você. Não, e às vezes você chega na obra, enfim, você tá visitando a obra, o cara surgiu uma dúvida, e é muito mais eficiente você fazer um croquis ali na hora. Por isso que é importante também ter essas questões de proporções, assim, de noção. Principalmente, às vezes, detalhamento, às vezes em escalas pequenas mesmo, mas, como é que vai ser o encaixe, sei lá, da viga de madeira com o pilar, ou como é que a gente vai fazer isso, etc. Cara, às vezes num croquis você resolve, gruda na parede, o pedreiro entendeu, o cliente entendeu, você entendeu, todos estão olhando para o mesmo desenho e né, vai dar certo a princípio, assim. Mas você não precisa ser um artista, mas você precisa desenhar um pouco. Eu acho que uma das coisas também que eu tava fazendo uma autoanálise por causa do podcast, fiquei muito tempo sem desenhar também, assim, acho que desenho de observação, ou desenho que... Eu fiquei muito tempo assim, eu não parei de fazer esse croquis no escritório e tal, esse do dia a dia, mas o desenho em si, assim, sei lá, de você representação. reservar um tempo da sua vida pra fazer. Pra assim. treinar, E quando eu comecei a participar dos encontros do Urban Sketchers, do Croquis Urbanos e tal, isso é tipo você encontra várias pessoas de diferentes profissões e que elas têm todos em comum é o desenho, né? Que junta essa galera. Então você tem dicas, você conhece pessoas de todos os tipos. Você vê outros estilos de tipo desenho, um grupo, né? assim, de autoajuda, assim, de desenho, Depois você expõe lá o desenho, todo mundo critica. Oi, meu nome é Francis. Hoje eu consegui desenhar. E daí você tem lá, assim, tipo, diversas profissões. Tem bastante arquiteto, mas tem ilustradores, designers, tem médico, tem, sei lá, advogado, tem estudantes, É legal, assim, eu acho que é legal também você também se propõe a desenhar naquele tempo, então é uma regra, assim, tem um tempo e tal, tem um tema. Sabe que isso faz muito sentido, porque na arquitetura também, a gente já falou isso em alguns episódios aqui, esse negócio de ter regras, você precisa partir de alguns limites. É o recuo, é os vizinhos, é o entorno. Sabe uma coisa que eu acho que talvez iniciantes tenham um problema? Se você for fazer um desenho de observação, por exemplo, você pega um papel inteiro em branco, imaginar o quanto do papel você vai ocupar, sabe? Você não começar, assim, você termina o desenho, daí quando você vê o desenho ficou pequenininho. Ou então você terminou, tava no meio do desenho, você viu, puta, não cabe aqui a outra casa que eu queria desenhar porque acabou. Isso só com a prática, né? Com a prática, assim, acho que você mais ou menos tem que ter essa visão espacial do que você quer desenhar, pegar a parte maior e já colocar tipo assim, dimensionar ela, né? Assim, não pode. O cara pega assim aquela parte da direita que ele quer e coloca no meio. Então, quer dizer, a parte da esquerda vai ficar pra fora, não vai caber. Eu, pessoalmente, eu sempre diminuo pela metade o que eu imagino que é o tamanho. E dá certo. Porque sempre eu tendo minha tendência é fazer maior do que... legal.
Então você, vou começar aqui a fazer... Tipo, eu vou fazer esse prédio. Então vou começar pela árvore. Aí você, eu quero fazer desse tamanho, não pera, vou fazer metade disso. Isso mesmo. Porra, Já legal. tinha umas manhas assim que você vai meio que... Porque conhece, né? Daí você chega lá assim, porra, não ficou do jeito que eu queria e tal. Você vai se conhecendo. Foi meio... Porra, é uma busca de autoconhecimento também. Isso, tipo... Não, mas é legal. E é aquela coisa, o desenho, não, assim, se você aprender desenho não vai te fazer mal, né? Isso não mesmo. Porque pelo contrário, vai tipo, fazer um arquiteto melhor, uma pessoa melhor, um cidadão, um mundo melhor, um planeta melhor. Não é tipo aprender a fumar, né? Não, isso é péssimo. Então, a nossa conclusão é que não precisa ser artista, mas precisa saber se fazer representar ali e saber raciocinar ali, basicamente, através do desenho, eu acho. Criar o hábito, sabe? Encaixa isso, se você tem interesse em melhorar o seu desenho, encaixa isso na sua rotina. Isso. Se você passa o dia inteiro na frente do computador, deixa uma folha em branco embaixo do teclado, e vai, assim, tipo, desenhando de vez em quando, só pra... Quando trava o computador. Bem frequente. Cara, no Fatal Error é uma beleza. Fatal Error, você em vez de ficar lá desenha. xingando o computador, você vai lá e começa a desenhar. Desenho o tempo para o meu demônio ali, assim. A gente quer falar de alguns livros aqui. Tem os livros do Francis. O Francis tem um livro? Xing. Xing é o nome do livro? Mas qual que é o nome do nosso que tá aqui? É qual? Não é Xing? Não. Xang. É um pseudônimo. Não, o cara que tem um xará do Francis que é famoso, então. Tem alguns livros sobre desenho, que é o Francis Xing, né? Então, ele tem vários. Tem esse dicionário visual da arquitetura e tem o desenho para arquitetos. Mas tem vários livros dele para desenho. Esse de desenho para arquitetos é bem legal. Ele tem vários exercícios e fala sobre teoria de desenho para quem quiser se aprofundar mais. E esse que a gente falou no começo do episódio, que é o Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, que é... Da Beth Edwards. Da Beth Edwards. Não, tem um texto do Artigas, né? Que chama O Desenho, que ele fez para uma aula inaugural. Um livro do arquiteto finlandês As Mãos Inteligentes, do autor Juhani Palasma. Não sei bem assim que fala. Tem um livro que chama Desenhadores do Brasil, que são uma coletânea assim, de desenhistas do Brasil inteiro. Como é que é? Daí eu participei do livro, mas que foi uma seleção de desenhistas do Brasil, assim, que fazem esse desenho de rua. Que legal. Que é Urban Sketch. Gostaria de agradecer ao Francis por ter vindo aqui e poder trocar essa ideia legal com a gente. Assim. Não, acho eu que agradeço vocês, aí foi muito legal, eu acompanho aí o Arquipapo. Tô sempre tentando pesquisar, assim, porque eu acho que é uma coisa muito interessante, assim, um podcast de arquitetura, que eu escutava outros podcasts, mas com temas diversos, né, assim. E o de arquitetura, ele te traz essa vontade de novo de pesquisar coisas que você não tá ali no dia a dia do trabalho, do escritório e tal. Eu acho que o Arquipapo tá resgatando isso, que eu acho bem legal, assim. Acho muito obrigado aí pelo convite. Vamos ver se a gente grava mais vezes, né? E ninguém pagou o Francis pra falar esse elogio, né? Claro. Foi espontâneo. Como podemos te seguir? Pode entrar lá no francisivamura.com, tem um site lá, um blog, tá no início. Aí tem o Instagram. Francis Ivamura com W. Isso, e o amura.com. Daí tem Facebook também, Francis Ivamura. Instagram. Deixa eu adivinhar, Francis Ivamura. Também. Twitter, todas as mídias sociais. Tá lá. Daí eu também sou colaborador do Arquiteta Page, tem uns tutoriais lá no YouTube. A Maristela posta também tutoriais no Snapchat e tal, dá pra seguir ela. Que basicamente é o maior blog de arquitetura do Brasil, assim. Com certeza todo mundo aqui já segue, né? Então, Mas tem mais coisa aí, Francis, pode falar. Não, daí... O cara fez tanta coisa que agora, assim, eu posso junto com a Aline, né, minha namorada, queria mandar um beijo pra ela. Excelente! A gente tem o Terráqueo, a gente faz cerâmica, terrários e coquedamas, assim. Aí tem algumas lojas, alguns bazares agora no final do ano. Mas segue a gente lá no Insta, no Face. Peraí, como é que é? Terráqueo, com Q-U-I. M de Maria. Mas a gente vai colocar todos esses contatos do Francis também no link do post. Aí também convidar todos aí que queiram ou conhecer ou também desenhar junto. Tem o grupo sábado à tarde, que é Urban Sketchers. Entra lá na página do Facebook, Urban Sketchers Curitiba. Sempre tem lá o evento onde vai ser e o horário. Tal. É sempre sábado. Faça sol. Faça chuva, faça sol, sempre tem. E domingo tem do Croquis Urbanos, que daí é Croquis Urbanos Curitiba. É domingo de manhã. Daí também sempre tem lá o evento onde vai ser.
aparecer. E daí, se o cara tá em outra cidade, procura croquis urbanos Tapetininga da Serra lá, se quiser. Isso. Okay. Você procura lá, o nacional, e daí você consegue ver também se tem na sua cidade. E se não tiver, você organiza. Você organiza. E ele agiliza esse processo pra você também. Você organiza e manda ver lá, porque é um troço mundial aí que todo mundo pode criar e se juntar pra desenhar aí, que acho que desenho não vai morrer nunca. Vida longa ao desenho. Vida longa ao croquis. E essa semana a gente tá com um desafio especial. Olha, repete. Então, essa semana a gente tá com um desafio especial, em homenagem ao nosso convidado aqui. Em comemoração de 1/4 de centenário do podcast. Boa! Boa. Hoje nós fazemos 25 episódios, hein? E como hoje a gente falou de desenho e de criatividade, nós vamos lançar um desafio. Então o desafio vai ser o seguinte, bem fácil, desenhar um cubo. Caraca, sério? A gente perdeu 8 horas pra chegar a essa conclusão? Mas vai ter umas regrinhas. Então é o seguinte, a gente vai ter que receber um desenho com um cubo desenhado 6 vezes. Então, o mesmo cubo representado de 6 maneiras diferentes. Ok. Entendeu? E a gente vai avaliar principalmente a criatividade desses desenhos. Não exatamente não vamos ficar avaliando a técnica que usou. Não é para ser um desenho artístico, é para ser mais um exercício de criatividade. Então, assim, um cubo é um objeto que ele é totalmente simétrico, igual em todas as faces. Então o desafio está justamente em criar uma diferenciação nesses 6 retratos que você vai fazer do cubo, né? Tipo, não vai... Quer dizer, você pode colocar assim só... O cubo, ele tem 6 faces, então você pode desenhar 6 quadrados, só que daí que a gente vai avaliar aqui é a criatividade... Criatividade baixa. Tipo, 6 lados do dado. Tá dentro das regras. Tá dentro das regras, né? Tá. Não sei se tem de dar dicas, mas assim... Não dê dicas. Não dê dicas. Sem dicas. Spoiler, E quais são as regras? As regras são as seguintes. Só pode use só um instrumento de desenho, ou só a caneta, ou só o lápis, ou só a lapiseira, ou só o carvão, ou só sangue. Sim, tem que ser feito à mão, né? Sim! Não, realmente é importante falar essa regra. Tem que ser feito à mão. E o outro detalhe é o seguinte, para que ninguém fique constrangido em mandar e expor o seu desenho nas redes sociais, a gente só vai receber os desenhos por e-mail. Então, contato@arquipapo.com.br. Exatamente. Eu sei que e-mail é uma coisa arcaica, mas vá lá, desenha, assim como papel e caneta são coisas arcaicas, tira uma foto, escaneia, anexa e joga pra gente no nosso e-mail. Quem vai fazer a avaliação vai ser o nosso convidado, vai ser a banca julgadora. Então mandem em 5 minutos, vai. Valendo. E o que a gente ganha com isso, né? Honra, mérito, orgulho. Não. Nossa. Tudo isso. Tudo isso. Não dá pra dar alguma coisa? Não? Abre a mão, Gabriel. Tá, vai. Não, nós vamos dar um prêmio, vamos enviar por correio, que é uma coisa arcaica também. O livro. O livro, qual é o livro? Arcaica, mas como? Uber? Uber é moderno. A gente vai mandar por Uber. Então, você vai receber pelo correio, inteiramente grátis, com frete grátis. Então, daí no e-mail lá você vai mandar teus dados, de onde você é, o que você faz, teto, estudante de arquitetura. Breve, não precisa ser bem complexo. Rapidinho e tal. E o endereço. Que o vencedor vai receber em casa esse livro. Que é? O livro vai ser o Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, que é o livro que a gente citou aqui. Maravilha. Mas fiquem tranquilos, vocês não precisaram anotar tudo isso. No post também vão estar todas as regras desse concursinho que o Arquipapo tá lançando. Tem que desenhar com o lado direito do cérebro. Isso vai estar sendo avaliado. Então, aqui a gente vai aproveitar e agradecer o pessoal que comenta nas nossas redes sociais. Então tá, no Instagram teve a Natália Minkov Costa, o Dan Ostrovski, que falou que pediu para todo o grupo dele de urbanismo ouvir o nosso podcast de Cidade para as Pessoas e o de Carros Compartilhados. E é isso aí, tem que, assim, espalhar essa notícia do Arquipapo para todo mundo. Pô, isso aí, iniciativa fantástica. E o Samuel Guimarães, que também comentou lá. E eu também, aí vou mandar um abraço aqui também pro Roger Lemes,
que mandou uma mensagem no Instagram falando que parabéns pelo empenho e dedicação. E ele pediu aqui para mandar um abraço pro Arthur Oliveira. Abraço, Arthur! Que foi quem apresentou o podcast para ele. Ele também pediu para mandar um abraço pra Vitória Katsurayama, que ele até brinca aqui que é a japonesa do escritório. Então, a gente tem um aqui também, tem um uma japonês. cota aqui. Comentou que a Vitória amou o podcast de Barcelona, que ela voltou faz uns 3 meses, ela tinha ido lá para estudar, e que disse que ficou emocionada, enfim, de lembrar das obras de Barcelona e tal. Que legal. Então, enfim, Vitória, também esperamos o seu e-mail, caso queira compartilhar também um pouco da sua experiência de ter morado lá fora, também, enfim, fique à vontade para nos contar. Então, gente, quem puder, continua avaliando o nosso podcast no iTunes. Com 5 estrelas, por favor. Que ajuda bastante. Continue nos seguindo nas nossas mídias sociais, o Insta e o Face. Comentem lá, deem suas dicas, sugestões. E nosso e-mail, que é o contato@arquipapo.com.br. E aquele beijo pro Zusa, né? Um beijo pro Zusa, com certeza. Aliás, o Zusa falou que eu falo muito palavrão. Zusa, me desculpa. Puta que pariu. É que eu que espalhei lá no escritório. Um abraço pra mim mesmo. Então é isso, gente. Beijo. Falou. Valeu, obrigado aí, pessoal. Falou, tchau, tchau. Mas tem isso? Hoje em dia, você tava falando. Então, deixa o Gabriel falar. Eu mandei um beijo pra Aline, mas queria mandar mais um. Olha que pedagogo. Foi mal. Depois eu vou procurar o que é isso. Mas o que agora?